Olá, meu nome é Graciele Glória Luiz da Silva, sou acadêmica da Uniaselv, estou cursando Letras Português e hoje estou aqui para fazer a socialização do seminário módulo 7. O tema geral é Estudos Avançados em Literatura, Ecos e Reflexos Africanos na Literatura Brasileira. O subtema é as contribuições da literatura africana em sala de aula. No presente trabalho foi realizada análise e exposições das obras, autores e principais características da literatura africana, evidenciando as contribuições que pode proporcionar no ensino de literatura. Trabalhar a história e a cultura afro-brasileira é indispensável, tendo em vista que é prevista a obrigatoriedade de acordo com a BNCC. Nosso objetivo aqui é apresentar a literatura africana e as suas particularidades, trazer em evidência as principais autores e suas respectivas obras. Buscamos, através de pesquisas bibliográficas, apoio para a elaboração desse trabalho e, assim, contribuir para resultados relevantes à problemática do trabalho. Algumas palavras-chave que podemos encontrar nesse trabalho é leitura, literatura africana e ensino. Sabemos que a escola é o espaço fundamental para a formação dos futuros membros da sociedade. E a literatura tem sido uma ferramenta de grande importância na formação de ideias e de pensamentos, na educação e na preservação dos valores, sejam culturais ou éticos. O presente trabalho pretende mostrar os traços da literatura africana, que contribui para a cultura brasileira e de como é importante debatê-la em sala de aula. A produção literária africana, escrita, teve e ainda tem um papel fundamental na construção de uma sociedade, de uma identidade cultural no continente. Mediante ao exposto anterior, podemos refletir qual a contribuição e a importância da literatura africana em sala de aula. A literatura africana iniciou-se por volta do século XV com os navegantes portugueses, os quais exploravam as terras africanas e seus habitantes, originando uma estética colonial que remetisse apenas às vivências dos portugueses na África, onde o negro era visto em segundo plano. Essas relações entre os portugueses e africanos, estabelecidas desde o século XV, estreitaram-se pelas feitorias de captura de escravos destinados, a grande maioria, às economias de plantação na América, principalmente no Brasil. Com o fim do tráfico e a independência do Brasil, vê-se a necessidade de pensar o novo império. Logo após esses acontecimentos, Portugal toma uma postura diferente, mas certamente foi no final do século XIX, com a Conferência de Berlim, que a situação se altera de forma visível. O modernismo e imperialismo passou a usar a estratégia política e ideológica para justificar a forma agressiva do ato colonial. A lógica colonialista incorporou um discurso preconceituoso e de inferioridade para justificar as ações do ensino no continente africano. Para a Fono 2005, como está na tela, a desvalorização seria uma ferramenta usada pelos colonizadores na sua tarefa de subjugá-los. Abre aspas. O colonialismo não se contenta com impor a sua lei ao presente e ao futuro do dominado. O colonialismo não se contenta com encerrar o povo nas suas redes, com esvaziar a cabeça do colonizado, de qualquer forma e de qualquer conteúdo. Por uma espécie de perversão lógica, orienta-se para o passado do povo oprimido, distorcendo-o, desfigura-o e aniquila-o. Essa empresa de desvalorização da história anterior
à colonização, assume hoje o significado dialética. Fono, 2005, página 244. Logo após todos esses acontecimentos, a literatura africana surge com o intuito de apagar o discurso feito pelos colonizadores, pois esses escreviam segundo suas próprias visões etnocêntricas, desvalorizando a cultura africana. Assim, entende a necessidade de colocar no papel toda a ancestralidade que fora transmitida de forma oral pelos mais velhos, na tentativa de resgatá-la e exaltá-la. No Brasil, segundo pesquisas, somos o país com a maior população de origem africana no mundo. Esses trouxeram para o país suas crenças, sua culinária e seu modo social. Mesmo a cultura africana tendo tanta influência no Brasil, sabemos que muito pouco sobre esse continente e sua cultura, principalmente como essa cultura tem contribuído para a cultura brasileira. As literaturas africanas possuem algumas características, como a incorporação de elementos da oralidade, a desconstrução gramatical da língua oficial, a mistificação do passado glorioso, o aspecto de denúncia, o uso de língua e expressões culturais nativas, como a representação da ânsia desses escritores em se afastar da perspectiva colonial e mostrar algo efetivamente africano. A incorporação desses elementos foi a maneira encontrada pelos autores de exaltar as características presentes nas culturas locais, que eram inferiorizadas. Fernanda Cavas afirma que a tradição oral na África é um sistema de auto-interpretação. Através dela, a sociedade apresenta o outro a si próprio. A tradição oral é um dos grandes temas da literatura, em parte por ser uma das marcas das ideologias nacionalistas. No Brasil, a Lei 10.639/2003 versa sobre o ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana, pontuando a importância da cultura africana na formação da sociedade brasileira, sendo esses aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos e a luta dos negros dos povos indígenas no Brasil. Brasil, 2008. Com isso, reforça nosso papel de promover a educação que cultiva o respeito e a solidariedade. Partindo desse pressuposto, o ensino de literatura na escola tem um papel fundamental para a fundamentação e descoberta das nossas origens, trazendo como base reflexos sociais e, com certeza, a literatura africana pode explicar o fenômeno da miscigenação, as diferenças e as misturas culturais que existem e, com isso, expandir o ideal de igualdade. A sala de aula deve ser um espaço de diversidade, com função de conscientizar os alunos de que o aprendizado deve ser inclusivo, descartando a possibilidade de qualquer tipo de exclusão, não havendo superioridade de raças nem etnia. Trabalhar a literatura na sala de aula é também uma forma mediadora do processo livre e do respeito ao próximo. Alguns autores podem ser trabalhados em sala de aula, como Mia Couto, Pepe Tela, estão sendo cada vez mais lidos e estudados nas escolas brasileiras. Esses escritores apresentam outra África, transmitindo a atmosfera do país, as cidades, onde se passam as histórias de seus livros, sem estereótipos ou generalizações. Na sua tela podemos ver que existem algumas características que podemos observar na literatura africana. A presença do enfoque nos costumes e nas tradições da África, a valorização da oralidade, da identidade negra, a valorização da cultura africana, o resgate da ancestralidade, que podem ser encontrados nos escritos de alguns desses autores, como José Cavreirinha, Mia Couto e Noêmia Souza. Todos esses têm contribuído
para o crescimento e enriquecimento da literatura africana. Para a realização desse trabalho, foram analisados livros, artigos, tanto bibliográficos e eletrônicos, sobre a literatura africana. Trabalhamos alguns dos principais autores e suas respectivas obras. Exploramos, assim, diferentes opiniões sobre as contribuições que a literatura africana pode proporcionar em sala de aula. Nessa presente pesquisa, observamos algumas das principais características da literatura africana e suas particularidades. Ao analisarmos algumas das obras de mais destaque na literatura, percebemos o quanto é importante a valorizarmos. A literatura africana contribuiu para a nossa cultura, pois somos um país de diversidade, e isso que nos torna um país de cores. A cultura afro-brasileira contribui na passagem de tradução, na dança, nas comidas e também na literatura. Seus escritos que trazem a dor da luta e, ao mesmo tempo, a força da resistência. As obras descrevem repletas de ancestralidade, de amor às raízes que há muitos eram tidas como erradas e que hoje é sinônimo de resistência e força. As obras contribuem para colocar os negros em destaque como escritores renomados, enaltecendo assim a cultura afro-brasileira na literatura, que vem ganhando espaço a cada dia. E na sala de aula isso precisa ser trabalhado e relembrado. Assim, sabemos o quanto a literatura africana é importante para a nossa sociedade, principalmente na cultura. Entretanto, ainda temos dificuldade de trabalhá-la em sala de aula. Por não ser valorizada pelo preconceito e até mesmo pelo racismo, a literatura africana é deixada de lado. Além dos professores de história, é de responsabilidade dos professores de literatura também trazer aos alunos as contribuições literárias da cultura afro-brasileira. Esperamos que nosso objetivo tenha sido atingido e que a literatura africana encontre cada dia mais espaços nas salas de aula. Toda a fonte da pesquisa foi referenciada de acordo com as normas da ABNT.